Então, dando sequência ao curso de biomateriais, hoje faremos uma aula homenageando todos os professores. E então convidamos para a aula de hoje o professor Dr. José Galizia Tundizi, com 81 anos, uma longa carreira na área de recursos hídricos. Ele foi professor titular aposentado da Escola de Engenharia de São Carlos e professor titular da Universidade Federal de São Carlos. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências e foi presidente do CNPq do ano de 1995 a 1999. É especialista em recursos hídricos, gestão e recuperação de bacias hidrográficas. A sua atividade na universidade pode ser resumida da seguinte maneira: 450 trabalhos científicos publicados, 38 livros, 35 orientações de doutorado, 42 orientações de mestrado e consultor nessa área de 40 países. O professor Tundizi, eu gostaria, nessa breve apresentação, também fazer uma primeira pergunta, que é a seguinte: gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira e se tem alguma ou algumas pessoas que incentivaram a sua carreira. Gostaria que você fizesse um breve relato sobre a carreira e a sua formação. Muito obrigado, professor Gastaldi. É uma honra estar aqui nesse dia especial, Dia dos Professores, para esta discussão sobre recursos hídricos, que é evidentemente de alta importância mundial, local e regional. A minha carreira, ela teve um papel, antes de começar a falar sobre minha carreira, eu queria também dizer que eu gostaria de homenagear, nesta oportunidade, todos os meus colegas professores da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, do qual eu sou professor titular em qualidade ambiental. Gostaria de dizer que tem sido um prazer trabalhar naquela universidade também. Eu comecei a minha carreira no Instituto Oceanográfico da USP e é preciso dizer que eu fui muito influenciado especialmente por todos os meus professores do curso, na época o curso científico do Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo, de Jaú. Professora Agnes de Física, professor de Matemática, o professor Linneu, vários outros professores de História, de Geografia, de Português, mas especialmente eu devo muito ao professor Antônio Terésio Mendes Peixoto, que foi meu professor de História Natural e pelo qual eu tenho grande respeito e consideração, porque eu devo a minha carreira ao professor Terésio. Então queria hoje homenageá-lo neste dia tão especial dos professores. E não esqueço de todas as informações e formação que me deram no Colégio de Jaú, no Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo. Eu queria homenagear todos os professores do passado e os atuais. A minha carreira iniciou-se no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde eu comecei como auxiliar de técnico de oceanógrafo e terminei como doutor. Eu fiz mestrado e doutorado no exterior em oceanografia. E depois, em 1971, eu me transferi para São Carlos, onde eu trabalhei na Universidade Federal. Eu montei o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal e o curso de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, que foi o primeiro curso no Brasil nessa área, em 1976. Em 1984, eu me transferi para o Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, a convite de alguns professores,
entre os quais se destacou o professor Márcio Giorgetti e outros professores. E nesta ocasião, nessa participação, eu continuei meu trabalho na represa do Lobo, Broa, que eu comecei a desenvolver em 1971 e onde eu trabalho até hoje. Eu me especializei, portanto, em recursos hídricos, águas continentais, águas superficiais, lagos, represas, rios, e tenho trabalhado nessa área já nesses últimos praticamente 50 anos de atividades. Eu também me destaquei como consultor em muitos países, realizando trabalhos de capacitação de recursos humanos na área de recursos hídricos, mas também de avaliação de impacto, de avaliação de problemas relacionados com recursos hídricos. Trabalhei para a Unesco, trabalhei para a Organização dos Estados Americanos, trabalhei para os programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na África, no Sudeste da Ásia e mesmo em outros países como Alemanha, França, Estados Unidos e Itália. Portanto, eu tive uma exposição internacional ao longo da minha carreira bastante expressiva e também agradeço a essas organizações internacionais a oportunidade de ter contribuído para esses desenvolvimentos e essas formações. E hoje eu sou representante do Brasil no programa de Águas das Américas. As Academias de Ciências das Américas têm um comitê de águas e cada comitê, cada país tem um representante nesses comitês, e eu hoje sou o ponto focal de recursos hídricos para as Academias de Ciências das Américas. Um pouco, então, a minha carreira nesse setor, nessa área de recursos hídricos. Muito obrigado, mas nós voltaremos ainda a uma série de questões levantadas aí, principalmente sobre a sua ação na consultoria desses 40 países. Mas uma primeira pergunta que eu colocaria agora é, hoje, também a gente poderia dizer que vai ser um presente para a cidade de São Carlos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre água, saúde e meio ambiente. Pois não. Bem, todos nós sabemos que a água é fundamental para a vida humana, e não só para a vida da espécie humana, mas para todas as espécies que compõem a biota do nosso planeta, a biodiversidade do nosso planeta. Sem água não existiria vida no nosso planeta, e portanto essa água doce, que é água superficial ou água subterrânea, que é muito pouco da água existente no planeta, cerca de 97,5% é água salgada, então a água doce que se distribui em lagos, rios, represas, águas superficiais, águas subterrâneas, é fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Por outro lado, a água tem um papel muito importante na economia de países e regiões. Sem água, a economia não se desenvolve. E ainda há uma outra questão, que a água é fundamental para a saúde das populações humanas e para todos os organismos que constituem a nossa biota. Ou seja, há uma relação bastante grande entre água e saúde humana. Doenças de veiculação hídrica ainda são muito comuns em muitas regiões do planeta, né? Dengue, malária e outras doenças que são resultados, né, do acúmulo de água em determinadas áreas, né? E daí vetores que se desenvolvem nessas águas, né? Vírus também. E, portanto, há um conjunto muito grande de problemas de saúde humana relacionados com a qualidade da água. Daí vem a importância do saneamento básico e do tratamento das águas. Os primeiros dados de tratamento se iniciaram, né, a primeira visão do que poderia ser importante no tratamento de água veio da cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, onde em 1908 foi a primeira cloração que se fez da água. E isso mostrou
que havia uma possibilidade muito grande de resolver uma série de doenças simplesmente com a cloração. E aí, a partir daí, se espalhou nesses países a cloração. Aqui em São Carlos existe um sistema de cloração que é feito pelo SAI e também um sistema de fluoretação, que foi uma resolução, uma lei produzida pela Câmara Municipal a pedido de um vereador da cidade e que seguramente teve um papel também importante essa cloração e fluoretação. Portanto, a questão do saneamento básico e da qualidade de água é fundamental. Mas ainda hoje no mundo existem cerca de 800 milhões de pessoas que não têm acesso à água de boa qualidade e não têm acesso à água tratada. E isso é um problema porque causa uma série de doenças, uma série de hospitalizações, 4 milhões por ano de casos de diarreias, que são e perdas de horas de trabalho, por exemplo, e, portanto, todo esse problema é um problema que leva, né, a um esforço cada vez maior, no sentido de que se pudesse ampliar o tratamento de água e o acesso das pessoas à água tratada. Além disso, nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm saneamento básico. E, claro, a falta de saneamento básico, que é tratamento de esgotos, disposição de resíduos sólidos, desmatamento e degradação de mananciais, tudo isso também causa problemas de degradação da qualidade de água e degradação da saúde humana. Então, esse é um problema muito sério que nós ainda estamos tentando resolver a nível mundial. Aqui em São Carlos há um avanço considerável com relação a isso, porque nós tratamos 100% do esgoto e nós tratamos 100% da nossa água distribuída para a população. Então, esse é um aspecto que eu quero ressaltar, que é importante para o município de São Carlos. Além disso, como eu disse, a água, né, ela estimula a economia. Quanto mais água de boa qualidade for distribuída, e essa água é utilizada para diferentes fins, nós sabemos que a água tem muitos usos múltiplos, né? Que são a produção de alimentos, navegação, recreação, turismo, produção de energia. Então, esse nexo, produção de alimentos, água e energia, é um nexo extremamente importante mundial. E também no Brasil, porque no Brasil cerca de 60% da nossa matriz energética depende da produção de energia hidroelétrica, aproveitamento dos nossos rios. Portanto, esses usos múltiplos da água, né, eles estimulam o desenvolvimento econômico, né, a partir de todas essas possibilidades. Mas é claro que também causam impactos, né? E, portanto, há sempre que se ter um processo de gestão adequada das águas para que possa se aproveitar mais a água, que se possa usar adequadamente os usos múltiplos e diminuir os impactos causados por essas mesmas atividades. Um exemplo muito claro disso é que em muitas represas do estado de São Paulo, por exemplo, atualmente se faz aquacultura em tanques rede, o que é muito importante para a produção de proteína animal. Mas, por outro lado, isso pode ser um sistema que degrada a qualidade de água. Então, é preciso sempre ter, quando se faz um projeto para utilizar água, é preciso sempre ter em mente que deve haver um controle da qualidade para que se possa melhorar esse uso e otimizar o uso dessa água, sempre tendo em vista a qualidade. E na questão da suplementação de água, né, do suprimento de água para os municípios, o que se deve pensar é o seguinte: a relação entre disponibilidade e demanda. A demanda não pode exceder a disponibilidade, porque a água é sempre a mesma. Chove 1.500 milímetros, 1.400 milímetros aqui na nossa região, no Amazonas 3.000 milímetros por ano. Essa é a quantidade de água existente. Se você exceder essa disponibilidade, você vai ter problemas de estresse hídrico e, portanto, outros mecanismos devem ser considerados, como, por exemplo, o reuso de água, a economia de água, que vão
naturalmente diminuir a demanda e compatibilizar a demanda com a disponibilidade. Isso tem que ser pensado. E o que tem que ser pensado também é o futuro, né? O presente é importante, você tratar a água, tratar o esgoto, utilizar, fazer reuso de água, mas tem que se pensar no futuro. No caso de São Carlos, por exemplo, quais serão as fontes de água daqui a 50 anos, né? Quando a cidade tiver aí 500, 600 mil habitantes, né? Da onde nós vamos tirar a nossa água para o abastecimento? A cidade tem crescido, a demanda por água tem aumentado, porque você tem bairros novos, você tem que ter maior distribuição adequada de água. Evidentemente, nós vamos ter que ter um pensamento de mais longo prazo. Por isso foi criado no município um sistema muito importante, que é o Conselho Municipal de Segurança Hídrica, que vai estudar não só a quantidade de água, a qualidade e o futuro dessa água no município, né? Eu acho que São Carlos é, sem dúvida nenhuma, o primeiro município do Brasil que tem um conselho municipal, um comitê gestor de segurança hídrica, com professores universitários, membros do poder público municipal, né, do executivo, e com isso nós podemos compatibilizar os usos da água com as futuras necessidades. Então, isso com relação ao saneamento básico, qualidade de água e quantidade de água. Eu acho que nós poderíamos colocar uma outra questão, que é a seguinte. Eu vou colocar como pergunta, mas já tenho um entendimento. Não seria importante a gente colocar desde dos primeiros anos da formação, eu quero dizer na educação, uma visão sobre as questões que envolvem a água, para já preparar a criança para os próximos anos de vida? Sem dúvida nenhuma, é uma demanda importante. Eu acho que poderíamos ter uma disciplina de recursos hídricos nos primeiros anos da formação e também no segundo grau. Uma disciplina de recursos hídricos ia justamente integrar a questão da água, meio ambiente e saúde humana, e chamar atenção para esses problemas de tal forma que com isso se possa cada vez mais produzir cidadãos que fiquem a par de todos esses conjuntos de problemas, né, e que poderão participar ativamente do processo de gestão. Porque, veja, não é só o Poder Executivo que deve fazer a gestão das águas. O Poder Executivo é um dos componentes. A gestão participativa é muito importante. Isso tem sido, por exemplo, feito na Europa de uma forma bastante avançada, de tal forma que a participação da população na gestão, por exemplo, das microbacias urbanas, né, através das associações de bairro, é muito importante, porque com isso a população pode colocar os seus problemas, as suas perspectivas, e com isso o setor público faz uma gestão adequada a partir das demandas também da população. O que é uma microbacia urbana? E diferenciada da não urbana? A microbacia urbana são aquelas bacias hidrográficas dos rios que constituem a malha urbana de uma cidade. Nós temos aqui, por exemplo, em São Carlos, a bacia do Córrego do Gregório. Mas essa bacia tem várias microbacias que são os tributários do Córrego do Gregório e, portanto, são outras microbacias, são bacias subsidiárias, digamos, dos tributários. E, portanto, elas ocupam bairros. Muitas vezes, os rios que constituem essa bacia, você não os vê mais porque eles são subterrâneos agora, né? Por exemplo, para dar um exemplo prático, em São Paulo, quem mora na Avenida Paulista não sabe que está na bacia do Rio Pinheiros, por exemplo, porque todos os rios que drenam para o Rio Pinheiros são subterrâneos, eles foram cobertos pela malha rodoviária da cidade de São Paulo. Mas são microbacias de rios urbanos. Então são bacias de rios urbanos, de tributários. E aqui nós temos as grandes bacias, que são a bacia do Gregório,
a bacia do Monjolinho, temos inúmeras microbacias que são as bacias dos seus tributários. E, portanto, e aí você tem uma população local que pode interferir na gestão dessas bacias e pode contribuir para a gestão dessas microbacias. Como que a gente pode avaliar o que é se um saneamento básico, se ele é efetivo ou não? A minha pergunta vai no seguinte sentido. O município tem o saneamento, primeiro tem a cultura que é importante, tem os órgãos que cuidam disso, mas como que a gente poderia avaliar a efetividade? Se realmente o que está sendo feito é aquilo, é o necessário para tratar os recursos daquele município, recursos hídricos daquele município? Olha, o principal mecanismo de avaliação é a incidência de doenças de veiculação hídrica. Quanto menor a incidência de veiculação hídrica, mais eficiente é o tratamento de água e o saneamento básico. Se o saneamento básico for muito deficiente e a água não é convenientemente tratada, aumentam muito as internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica. Então, há uma relação muito grande. Por exemplo, numa cidade do norte do país, Altamira, as pessoas usavam muita água de poços de cacimbas na cidade, porque não havia distribuição de água por canalizações e nem estação de tratamento de água. E isso abarrotava, por exemplo, os hospitais da cidade por doenças de veiculação hídrica por causa da contaminação dos poços. Então, em muitas cidades do Brasil, ainda acontece isso. Então, uma das medidas é saber se o saneamento básico e o tratamento está funcionando, é a estatística das doenças de veiculação hídrica no município. Se elas estiverem baixas, isso significa que o saneamento básico e o tratamento de água está sendo adequado. Se elas estiverem muito altas, isso significa que há um efeito de doenças produzida pela água de má qualidade, pela água contaminada, sem tratamento e sem saneamento básico. Uma outra questão é a seguinte, ainda ligado aqui ao nosso município, mas a pergunta também tem um caráter geral. Fazer tratamento de esgoto, tratamento de água, tratamento de manancial, isso é uma atividade cara ou não para o município? É que é difícil quantificar o que é caro e o que é barato. Vamos dizer, eu não tenho uma palavra adequada, mas é factível? Não, é factível e tem que ser factível, porque é um investimento que vai ter uma enorme repercussão na qualidade de vida da população e na saúde da população. Veja bem, se você tiver um manancial preservado, como é o caso aqui de São Carlos, nós temos pelo menos um manancial muito bom, que é o Córrego do Feijão, que é preservado, o manancial do Monjolinho, que é razoavelmente preservado, e as águas subterrâneas, que são de excelente qualidade. Quando você tem águas de boa qualidade, você gasta muito pouco no tratamento, porque é preciso clorar somente, ou no nosso caso, clorar e fluoretar. Mas quando a água é de muito baixa qualidade, o manancial está deteriorado, o que acontece é que para transformar essa água em água potável, você gasta muito. Eu tenho exemplos, porque eu fiz esse trabalho. Nos municípios onde há uma clara proteção dos mananciais, a partir de uma robusta vegetação, como é o caso, por exemplo, que eu sempre dou o exemplo de Ribeirão Bonito, onde você tem uma floresta da qual sai a água que abastece o município, você somente coloca cloro. Isso custa de R$ 2 a R$ 3 por 1.000 metros cúbicos. Nossa. Mas enquanto você vai, por exemplo, uma área como a Baixo Cotia, em São Paulo, que é bastante degradada, para poder produzir uma água potável a partir desse manancial, você gasta entre 300 a 400 reais por 1.000 metros cúbicos. Ou seja, veja a diferença. Essa diferença quem paga é o município. Então, vale a pena para o município investir em conservação de mananciais. Quanto mais conservados estiver os mananciais, menor é o gasto com o tratamento.
Para isso, tem alguns mecanismos que foram desenvolvidos no Brasil que estão dando certo. Por exemplo, na cidade Extrema, tem o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Os lavradores recebem para plantar árvores nos mananciais e, portanto, preservam os mananciais. É uma questão que nós queremos introduzir aqui em São Carlos, uma legislação que faça com que a proteção dos mananciais seja aumentada a partir do pagamento por serviços ambientais. Então é assim, de modo que investir em saneamento básico e investir em tratamento de esgotos, investir na qualidade de água é fundamental, é primordial para o país. Veja, a soma das doenças produzidas pela má qualidade da água e pela deterioração do manancial, mas os gastos que são produzidos a partir de mananciais deteriorados e dos quais precisa se extrair água para poder aplicar para a comunidade, para poder distribuir para a comunidade, se somar tudo isso, o volume é muito grande. Então é muito mais adequado proteger manancial, tratar o esgoto e tratar a água com boa qualidade. Gostaria agora de colocar uma outra questão que aí está diretamente ligado com a data de hoje, que é falar sobre a importância de formação de recursos humanos. Isso daí, imagino que quem faça é a escola e que você tenha que ter professores preparados com essa visão para preparar os recursos humanos. Eu vejo aí que há dois tipos de possibilidades, aliás, três tipos de possibilidades de preparação de recursos humanos nessa área. O primeiro é você capacitar os professores das escolas de primeiro e segundo grau. Isso é muito importante. Os professores das escolas de primeiro e segundo grau têm um papel relevante no treinamento dos alunos de primeiro grau, de segundo grau, na passagem de informações e, portanto, treinar esses professores com essa visão de qualidade de água, de qualidade ambiental, de bacia hidrográfica é fundamental. Eu fiz um projeto aqui com o professor Schill, meu caro amigo Dietrich Schill, de saudosa memória. Nós trabalhamos juntos num projeto que consistia em usar a bacia hidrográfica para treinar professores de geografia, biologia e ciências. Nós treinamos cerca de 300 professores de São Carlos e envolvemos 5.000 alunos e teve grande repercussão. Portanto, treinar esses professores de primeiro e segundo grau e montar projetos com essa característica é muito importante. O segundo aspecto de treinamento e formação de recursos humanos diz respeito à formação de técnicos. É preciso que nós avancemos bastante na formação de técnicos em recursos hídricos. Gente que vai fazer medição, gente que vai fazer trabalho de campo, gente que vai fazer trabalho de laboratório, que vai auxiliar os doutores e os professores no seu trabalho. É preciso também treinar um grupo grande desses técnicos. Temos isso em São Carlos? Temos porque não temos cursos formais de técnicos. Aliás, no meu instituto nós fizemos alguns cursos para técnicos nessa direção. Mas precisaria ter mais cursos desse nível e os técnicos são formados dentro dos departamentos das universidades. Portanto, do ponto de vista, não é um curso formal de formação de técnicos, mas é um curso prático porque eles trabalham juntamente com os professores. Mas precisaríamos mais isso. E também tem a terceira etapa da capacitação de recursos humanos, que é a formação de mestres, doutores e especialistas nas diferentes áreas de recursos hídricos, que aí sim você vai preparar uma mão de obra qualificada que vai enfrentar os problemas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, gestão de bacias hidrográficas, gestão de recursos hídricos, de modo que eu vejo que essa questão é uma questão bastante importante. Quando eu trabalhei nos vários países que eu mencionei, eu montei um programa de formação, de capacitação de gestores de recursos hídricos
no mundial. Eu montei esse programa para um conjunto de 100 academias de ciências. E nós demos cursos no México, na China, na Rússia, na Sibéria, na África do Sul, no Brasil e também na Jordânia. Estive 2 vezes na Jordânia dando esses cursos. E nós formamos aí, e a ideia era a seguinte: você treinar técnicos, gestores, mas colocar junto pesquisadores, de tal forma que com isso você tinha um conjunto de professores e técnicos que eram formados. Eram cursos de 10 dias, de 15 dias no máximo, em que não só se fazia um trabalho de formação e formação teórica, mas se estudavam problemas locais, estudos de casos locais. E, portanto, nós tivemos bastante sucesso com esse projeto de formação integrada de gestores e pesquisadores nesses diferentes países. É um projeto que foi feito há cerca de 10 anos atrás, né? E formamos aí uns 300, 400 gestores e pesquisadores com esses cursos, que era para dar uma visão sistêmica dos problemas da água e dos recursos hídricos. E devíamos dar mais disso, né? Em 2017, nós demos um curso desse aqui em São Carlos, financiado pela FAPESP, que envolveu 100 pessoas do mundo todo, de 21 países, mestrandos e doutorandos de 21 países, e nós produzimos um livro a partir desse curso. Foi um curso de 15 dias, que é um curso que se chamou Water Resources Management, Gerenciamento de Recursos Hídricos, um curso avançado, financiado totalmente pela FAPESP. Tivemos 100 participantes, 50 do Brasil, 50 de outros países, e isso teve uma repercussão bastante importante. Então, mais desse tipo de curso precisaria ser desenvolvido no Brasil. Como que a sua experiência internacional influencia, influenciou e influencia no seu trabalho no Brasil? Se há essa influência, não? Existe, sem dúvida nenhuma. A experiência internacional, para mim, primeiro foi fantástica, porque você fica a par de diferentes problemas em diferentes regiões do mundo, né, que você pode comparar com o Brasil e comparar esses diferentes problemas de várias regiões. E depois dessa experiência internacional, você, ao aplicá-la no Brasil, você usa esses exemplos para mostrar aquilo que deu certo fora do Brasil, aquilo que não deu certo e que você pode corrigir, de modo que essa experiência internacional, além disso, ela trouxe a possibilidade de que muitos pesquisadores com os quais eu compartilhei cursos, compartilhei pesquisas e compartilhei informação, eu consegui trazer para o Brasil, né? Em São Carlos nós tivemos a visita de muitos desses pesquisadores de nível internacional que vieram dar conferências, vieram dar cursos e com isso estimularam o desenvolvimento, né, de projetos. E para culminar, em 1995, nós trouxemos para o Brasil o Congresso Internacional de Limnologia. Limnologia é a ciência que estuda as águas interiores. Nós tivemos 1.300 participantes do mundo todo, de 65 países. O congresso foi feito em São Paulo. Nós tivemos a participação de 450 estudantes e professores do Brasil, e a partir daí o projeto a limnologia brasileira, que é o estudo dessas águas continentais, teve um impulso muito grande. Então todo esse conjunto de ideias, de programas, de projetos e de troca de informações teve um papel relevante aqui na formação de recursos humanos no Brasil, no desenvolvimento de projetos, na aplicação de novas tecnologias, porque você traz novas tecnologias e aplica aqui. Então essa experiência foi extremamente importante, sim. E ela também é importante para esses países que você presta consultoria. Ela é importante, sim, porque eu levo para lá as experiências do Brasil, as nossas
o que deu certo aqui no Brasil em termos de informação e de formação de recursos humanos, de modo que isso também é importante para destacar a importância do Brasil nesse cenário. E, além do mais, sabe-se que o Brasil tem 12% da água mundial, dos recursos hídricos de todo o mundo. Então, essa informação que vem do Brasil para os outros países também é extremamente importante, sim. Uma outra pergunta. Qual é a sua visão futurista? Olha, Quer como professor, como cientista, como consultor? Olha, a água, como eu já tinha dito no começo desta exposição, a água é fundamental para a vida no planeta. Nós sabemos, todos nós, que sem água a vida não existiria. A água é fundamental para o desenvolvimento econômico dos países e para a qualidade de vida da população, para a saúde. O que eu vejo é que é preciso ampliar a capacidade de gestão das águas, seja a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. O Brasil teve um avanço significativo na Lei de Recursos Hídricos de 1997, que também criou, mais tarde se criou a ANA, Agência Nacional das Águas, que tem um papel importante na regulação dos recursos hídricos, na avaliação dos impactos e na conjuntura. A ANA publica anualmente um projeto que se chama Conjuntura, que mostra todos os problemas relacionados com recursos hídricos no país. Também houve um avanço significativo na evolução dos comitês de bacia, que são comitês gestores de unidades, bacias hidrográficas. São Paulo, por exemplo, tem 21 comitês de bacia, que trabalham de forma independente praticamente, né, com financiamentos apropriados, de modo que eu vejo que a questão da gestão das águas está caminhando, mas é preciso aperfeiçoar. É preciso que os comitês de bacia, no caso do Brasil, estejam todos eles muito bem estabelecidos, com financiamentos apropriados, que vêm das multas e do princípio do pagador-poluidor. É preciso aperfeiçoar a questão da alocação de águas, né? A outorga de águas, que é a ANA que faz, especialmente nos rios entre estados, né? Nos rios federais. Então, a alocação de água também é importante, tanto nos municípios quanto nos estados, né? E na federação toda. É preciso que nós tenhamos condições de, no caso das águas urbanas, lembrar sempre as relações entre a questão da saúde humana, do saneamento básico, do tratamento de água, do tratamento de esgoto, do reuso de água, do uso da água de chuva e principalmente das possibilidades de uma visão futura no sentido de verificar da onde virá a água que vai abastecer as populações urbanas sempre crescentes. O Brasil hoje tem 80% da sua população em áreas urbanas, portanto, a água em áreas urbanas é fundamental. A propósito disso, estou terminando agora, neste mês, um projeto de cooperação entre o Brasil e a União Europeia que foca em águas urbanas, ou seja, quais são as áreas prioritárias que o Brasil e a União Europeia, em que áreas pode haver uma colaboração. A propósito, eu tenho um documento aqui que acabou de sair, que mostra, é um Policy Briefing Urban Water Management, que foi produzido por mim e por um professor de Portugal, no qual os principais focos para a cooperação internacional entre Brasil e União Europeia são florestas urbanas, manejo de águas de enchentes, regeneração e manejo de água, o nexo alimento, energia e água, soluções baseadas em biosoluções, por exemplo, a economia baseada em ecologia, engenharia
biologia integrados, problemas de saúde pública e proteção ambiental, esse Urban Big Data, ou seja, é preciso que as cidades tenham sistemas de inteligência urbana desenvolvidas, especialmente a questão de você juntar todos os dados e com isso você ter condições de avaliar adequadamente a situação atual e projetar o futuro. Então é o Urban Big Data, desenvolvimento de inteligência urbana e problemas de percepção social e política e a recuperação de áreas urbanas degradadas. Então, se você vê as questões de águas urbanas, você tem segurança hídrica, governança, ciclo da água, uso e reuso, redução dos usos da água, controle da poluição, controle de eventos extremos e controle dos resíduos sólidos. Todo esse conjunto é um conjunto extremamente importante porque ele integra todos os problemas ambientais de água, meio ambiente e saúde. Uma pergunta. Hoje discute-se muito sobre a questão do desmatamento e da queima. Sobretudo, o olhar é sobre a Amazônia. Mas o olhar pode ser absolutamente nacional. Qual a relação, pelo menos assim, as coisas mais fundamentais entre vamos partir do pressuposto que existe efetivamente um desmatamento. Não necessariamente como dizem, mas que existe é inegável. Qual a relação disso com... Não sei se a pergunta seria... com a qualidade de água, ou o que acontece com a água com esse desmatamento? Olha, isso é uma pergunta... Claro. Não, foi claro sim. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque veja bem, a Amazônia é um atrator de umidade. Toda a umidade que tem no ar, no Oceano Atlântico, no norte do Oceano Atlântico e no nordeste, é atraída pela floresta amazônica. E é por isso que você tem uma precipitação de 3.000 milímetros de chuva por ano. Muito bem, a floresta, ela sofre uma transpiração, ela perde água. Aliás, todas as florestas perdem água, porque elas transpiram, é o que se chama de evapotranspiração. A evapotranspiração da Amazônia coloca água no ar, sob forma de vapor d'água. E esse vapor d'água é transportado para o centro do Brasil, para as regiões centrais do Brasil, através dos chamados rios voadores. Quem fez essa descoberta foi o professor Enéas Salati, trabalhando junto com o Gerhard Moss, com um avião, que fez a relação entre O16 e O18 e acompanhou esses rios voadores, mostrando que essa água produzida pela floresta amazônica, que vai para a atmosfera, ela é transportada para a região central do Brasil e para a nossa região. Então, o desmatamento terá um papel fundamental na diminuição da precipitação da água na região central do Brasil e nas nossas regiões aqui em parte do Sudeste. Portanto, isso tem um problema fundamental. Não se fala muito isso porque se pensa muito mais, evidentemente, na biodiversidade, na perda da biodiversidade, mas há sim uma perda substancial de água que vem para as regiões mais secas do Brasil a partir da queima da floresta e da devastação. Já sentimos isso atualmente ou ainda não? Em parte está começando. Os diferentes cenários que foram feitos das mudanças globais mostram que pode haver uma redução de chuva, sim, nas nossas regiões em função desse desmatamento. Isso já tem certas previsões sobre isso, sim. É possível que ocorra. E, portanto, isso é preocupante porque, como eu disse, tudo depende da relação disponibilidade e demanda. Se diminui a disponibilidade e a demanda continua aumentando, você vai ter estresse hídrico. E isso tem problemas econômicos, problemas sociais e de saúde pública envolvidas nesse processo. Eu gostaria agora de
caminhando para os finalmente, e você falasse um pouquinho se existe já no Brasil um saneamento da zona rural, e explicar, inclusive, o que é esse saneamento, e se o nosso município também já tem esse saneamento. Bom, o saneamento rural no Brasil sempre é um problema. Felizmente, aqui em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, foi feito pelo nosso saudoso Novaes, professor Novaes, uma fossa biodigestora de baixo custo, altamente eficiente, e que hoje está sendo administrada e gerida pela Embrapa Instrumentação, pelo Dr. Wilson, que trabalha com esse projeto. E aqui em São Carlos nós começamos agora um projeto de saúde, de saneamento básico rural, aplicando essa fossa. Essa fossa já existe em 11 mil locais no Brasil. E, portanto, o que se pretende fazer aqui em São Carlos é ampliar a nossa capacidade de fazer saneamento básico rural através da Secretaria da Agricultura, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, para que se possa desenvolver um grande projeto de saneamento básico rural. E, portanto, iniciou-se esse projeto, já se iniciou, foi assinado um convênio entre a Embrapa, a Prefeitura, e vamos desenvolver, estamos iniciando a construção dessas fossas ali no córrego da Água Quente, mas deverá ser desenvolvida em outras áreas do município pela Secretaria da Agricultura e, portanto, é um potencial muito grande de saneamento básico rural. E saneamento básico rural no Brasil tem que avançar, Dá para dar uma ideia um pouquinho mais geral? Ele não custa tanto. O que acontece é que você tem que lidar, no caso do saneamento básico rural, você tem que lidar com os humanos que ocupam as áreas, mas você tem outros problemas relacionados, por exemplo, com o uso de bacias hidrográficas para pecuária, para produção, por exemplo, de porcos e gado e, enfim, todo esse conjunto, ele deve ser tratado. Então você tem o saneamento básico rural que atinge aquelas pessoas que moram na zona rural, que é importante, mas você tem que pensar no saneamento básico rural que envolve as diferentes atividades na área rural. Um dos colegas meus da área da Universidade de Fevale, por exemplo, ele trabalha com vírus na água, e ele tem demonstrado que muitos desses vírus vêm de restos de pocilgas, por exemplo, que ele trabalha ali na região do Rio dos Sinos, que tem muitas fazendas, pequenas fazendas, que despejam resíduos em diferentes rios da região, e com isso aumenta a quantidade de vírus. Então tem que pensar também nesse aspecto do saneamento básico rural, que é importante. Não é só a questão de tratar os resíduos humanos, mas toda a sorte de resíduos. Ok. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual a pergunta que não foi feita que você acha necessário ainda dar alguns aspectos importantes? A pergunta que não foi feita e a qual eu gostaria de tratar é o seguinte: a questão da auditoria sobre a água, os recursos hídricos, é muito importante. A auditoria e a avaliação permanente. E aí tem uma área que deve ser considerada e um papel que é muito importante, que é o papel dos tribunais de contas na questão da avaliação da qualidade da água e na questão da auditoria. Os tribunais de contas têm uma capacidade importante de fazer essa auditoria e eles somariam muito se eles fossem a eles fossem dado cada vez mais poder
para que eles possam fazer essa avaliação de todas as questões relacionadas à qualidade e quantidade de água. Porque quantidade e qualidade de água tem tudo a ver com a economia. E Tribunal de Contas tem tudo a ver com a gestão econômica dos municípios, dos estados. Então é importante que se dê um papel de auditoria para esses tribunais de conta com relação, por exemplo, ao uso dos recursos. Está sendo usado adequadamente? Está sendo investido adequadamente? Aquilo que foi a sua pergunta inicial, precisa tratar água e esgoto? Quanto custa? Isso tem que ser prioridade. O Brasil precisa avançar muito nessa questão do saneamento básico, do saneamento rural e do tratamento de esgoto e da qualidade de água. Nós temos que avançar muito, muito mesmo, para que todos os nossos 210 milhões de habitantes tenham acesso à água de boa qualidade, tenham acesso à água de um modo geral e tenham saneamento básico. O primeiro-ministro da Índia recentemente fez uma reflexão. Ele disse, olha, nós precisamos ter muito mais toaletes na Índia, porque na Índia tem mais telefone celular do que banheiros. E isso é fundamental. Ou seja, e ele hoje, recentemente, estava comemorando que eles construíram 350 milhões de toaletes na Índia para poder melhorar o saneamento básico do país. Nós temos que ter atitudes como essas, atitudes em bloco, muito positivas, que vão avançar essa questão. E olha, o governo que tiver a meta principal de resolver o problema de saneamento básico do Brasil, o problema de tratamento de esgoto, o problema da qualidade de água, vai ficar na história, porque isso é desenvolvimento. Há uma confusão no Brasil que foi muito discutida pelo professor Celso Furtado, que é um dos grandes pensadores do Brasil. O professor Celso Furtado dizia: existe uma confusão no Brasil entre modernismo e desenvolvimento. Modernização e desenvolvimento. Modernização é algo, boas avenidas, shopping centers, aeroportos. Desenvolvimento é outra coisa. O desenvolvimento é muito mais profundo. E saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto e melhorar a qualidade de vida da população é desenvolvimento. Queria terminar dizendo que esses princípios fundamentais da gestão ambiental no país têm que ser muito melhorados, têm que ser avaliados profundamente do ponto de vista qualitativo e quantitativo e, sem dúvida nenhuma, o papel nosso de professores, de educadores, é manter esse espírito de produzir cada vez mais ciência, produzir cada vez mais informação, de tal forma que isso depois possa também ser utilizado para informar melhor a população, para que ela possa ter uma atividade participativa muito mais eficiente e que possa entender os principais problemas relacionados, no caso, com água, recursos hídricos e meio ambiente. Uma última questão, então, que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu também não tenho dúvida de que atrás dessas questões estão envolvido a questão econômica. Mas, voltando à questão do Ministério Público, teria pessoas, e eu emendo essa questão com uma outra lá do início, se a gente tinha que preparar pessoas ou não. Então, a minha pergunta, para fechar toda essa discussão: teríamos pessoas preparadas para auxiliar o Ministério Público e auxiliar os demais órgãos sobre a importância, vamos dizer, em vez de falar do tratamento, a importância da água para o nosso planeta? Tem sim, tem pessoas. E o Ministério Público está preparado. Ele pode usar os professores das universidades, ele pode usar os especialistas para funcionar como assessores, como consultores, para poder resolver
os problemas. Eu acho que o Ministério Público tem um papel importantíssimo no país. Como eu disse, além dos tribunais de conta, o Ministério Público faz a regulação do processo. E é importante que o Ministério Público tenha essa atuação respaldado por questões técnicas que vão ajudar a fazer justamente, a cobrar o sistema de uma ação efetiva.